Bem, bom dia a todos. O Rodrigo tem que se ver com a Artemisa aí com o tempo. Não é comigo não, eu vou tocar aqui o barco. Olha a cara da Artemisa ali, ó, brava. Bem, a Rodrigo coube a parte boa do otimismo. A mim coube a parte de trazer casos. Foram casos que nós recebemos na assessoria. Né? No mais, sempre são questionadas essas súmulas. E a tão falada súmula 231. O primeiro caso que eu trago ao conhecimento de vocês, que chegou na assessoria, vocês vão perceber que eu trouxe mais ou menos uns 14 casos. Esses casos eu tentei pensar o que chega sempre para nós na assessoria, que é a questão dos crimes de homicídio, tráfico, estupro. E eu tentei pensar as decisões envolvendo a relatoria de desembargadores diferentes. Esse caso, por exemplo, que foi do homicídio, quando o julgamento, o relator foi o desembargador Ricardo Vital, e ele retira a negatividade do vetor culpabilidade, e o que chamou mais atenção, e foi recente, nesse caso, que resultou inclusive na interposição de recurso por parte da assessoria, foi que ele já antevendo, Rodrigo, esse cancelamento da súmula 231, o desembargador, ele já, em segunda fase, fixa a pena menor do que o mínimo. Ele já antecipa, já antevendo isso aí. E o que resultou aqui da terceira fase, que podemos perceber, é que ele, além de desconsiderar a questão da fixação no percentual, que foi da causa da atenuante, ele fixou em segunda fase o percentual de 1/6 da fração em segunda fase da atenuante e fez com que esse percentual incidisse de forma objetiva e fazendo com que incidisse no menor, ultrapassasse o parâmetro mínimo da fixação da pena em segunda fase. Esse caso, para vocês terem uma ideia, houve uma redução da pena de 15 anos para 15 anos e 10 meses, de 19 anos e 8 meses para 15 anos e 10 meses. Que são os argumentos que ele traz para fundamentar essa redução, sempre, como o Rodrigo falou, a questão do STJ no aspecto da inovação legislativa. Ele, apesar de ele falar de que, consoante entendimento firmado do superior, da aplicação da fração superior a 1/6, pelo reconhecimento da agravante e da atenuante genérica, exige motivação concreta e idônea. Que é esse questionamento que o Rodrigo sempre falou com relação ao fundamento a ser utilizado por parte do magistrado. Então, nesse sentido, vocês observam que ele desconsiderou um percentual de 6 meses de redução, fez incidir na revisão o percentual de 1/6 e ultrapassou o limite mínimo, fixando a pena em segunda fase menor do que o fixado através da súmula. O desembargador, em recente julgamento, antecipando a tendência do STJ no sentido de possível cancelamento da súmula 231. Esse segundo caso, para vocês terem a noção com relação a essa fixação desse percentual em segunda fase do reconhecimento de atenuante, onde o STJ determina que seja fixado uma fração de 1/6, ressalvado a hipótese de fundamentação que o juiz fundamente outro quanto. Nesse caso, o desembargador
Joás de Brito, ele manteve a fração de diminuição em 6 meses, reconhecendo a atenuante da confissão espontânea como razoável e proporcional à gravidade do ilícito, esse valor de 6 meses. Como a gente sempre tem percebido, o tribunal tem tentado, de todas as formas, manter as penas graves, as penas nos valores fixados. Tentam manter e deixar um pouco os juízes na sua liberdade fundamentada do seu percentual e seu valor fixado. Nessa hipótese, o desembargador Joás de Brito Pereira, ele manteve o valor fixado de 6 meses, afastou a aplicação de 1/6 de redução e disse que o percentual sugerido pelo STJ serve apenas de orientação não vinculativa ante a ausência de previsão legal, podendo o magistrado fundamentadamente aplicar outro quantitativo de diminuição. Apesar de, nesse julgamento, o desembargador ter reconhecido a ausência de fundamentação com relação à culpabilidade e aquela famigerada comportamento da vítima. O comportamento da vítima, como bem foi esclarecido por Rodrigo, é algo unânime. Chegou revisão criminal, onde houve o cômputo do comportamento da vítima para negativar uma circunstância judicial, ela será excluída. É causa perdida. Mas, nesse aspecto, não é também tão perdido a questão de ser fixado o percentual de 1/6 por parte das atenuantes e agravantes e prego de ponta virada, não. Há esse respaldo de fixação em outro quantum. Nesse caso, o desembargador Joás manteve o valor de a diminuição em 6 meses. Essa é a ementa do acordo. O acordo, a revisão é aquela, o número. Aqui é no dispositivo da ementa, no que diz respeito ao quanto de diminuição da atenuante de confissão espontânea fixado, reduzindo apenas 6 meses de reclusão, entendo que foi razoável e proporcional à gravidade do ilícito praticado pelo réu. Outro caso que eu trago ao conhecimento de vocês é essa tentativa do tribunal de sempre manter apenas as decisões, né? Nesse caso, houve uma sentença condenatória, houve recurso de apelação não provido e houve a interpretação de HC no STJ para aplicação da diminuição de 1/6 diante do reconhecimento da atenuante da confissão. Nesse caso, o próprio STJ, no seu acordo, no caso, o que a gente tem visto na assessoria e visto na jurisprudência é que os condenados não estão interpondo habeas corpus por ser mais prático, mais fácil e sempre sem benefício a eles. A gente tem observado muitas vezes sentenças condenatórias em primeiro grau que são deixadas transcorrer o prazo do trânsito em julgado e logo em seguida eles entram com revisões criminais, porque as revisões criminais eles trazem ao conhecimento do pleno apenas matérias objetivas e falhas que eles identificam ao longo da cadeia da jurisprudência do STJ e fogem da apelação, porque a apelação é algo que traz ao conhecimento da Câmara Criminal o processo em si todo. E, inclusive, quando o julgamento dos recursos de apelação, o relator e os desembargadores que compõem a Câmara Criminal trazem novos fundamentos que acrescentam, inclusive, aqueles fundamentos das circunstâncias judiciais, muitas vezes, que não foram muito bem explicitados. Então, essas revisões criminais que têm recursos de apelação anteriores, esses recursos de apelação, esses acórdão adentraram no mérito,
é algo positivo quando nos nossos pareceres, e inclusive nós transcrevemos esses novos fundamentos trazidos, os outros fundamentos trazidos pelos desembargadores na Câmara Criminal. Então, os advogados perceberam não ser uma boa, muitas vezes, interpor recurso de apelação. Primeiro, o recurso de apelação traz o efeito devolutivo do conhecimento de toda a matéria, e os desembargadores da Câmara, compõem a Câmara Criminal, eles são muito severos nesse aspecto da manutenção das condenações e acrescentando novos elementos. Segundo, porque os recursos de apelação muitas vezes demoram para serem julgados. E as revisões criminais, eles trazem essas matérias, ficam limitadas à objetividade do que está lá, no dispositivo do cálculo da pena, e são rápidos os julgamentos das revisões criminais. Muitas vezes, eu até estava falando com o Luciara, muitas vezes os processos têm assistente de acusação ao longo do processo até o trânsito julgado. As revisões criminais, os assistentes de acusações não são chamados nem tomam conhecimento, familiares da vítima não tomam conhecimento, e nem mesmo um membro que atuou durante o processo toma conhecimento do que está acontecendo. Então, é de suma importância desse aspecto observar que, além de ter essa dificuldade nas revisões criminais, ainda tem o habeas corpus, que para o STJ, o habeas corpus não pode suprir ou ser interposto sem que tenha havido a revisão criminal. Mas é unânime observar que eles entram com o habeas corpus, os ministros de decisão monocrática, é até uma incongruência, não conhece do habeas corpus por entender que não é o caso de conhecimento, porque não houve interposição de recurso anteriormente, mas em decisão monocrática reconhece de ofício a ilegalidade e concedem a ordem para determinar, como eu vou mostrar um caso a vocês, que o tribunal, através de uma revisão, refaça a dosimetria, se não, ele mesmo, em decisão monocrática de ofício, fazer toda a dosimetria, desconsiderando uma sentença de primeiro grau, desconsiderando um recurso de apelação conhecido e julgado por um órgão colegiado, desconsiderando que não houve interposição, muitas vezes, de revisão criminal, e simplesmente refazem a dosimetria sob entendimento que eles têm, e ainda deixam, no início do não conhecimento do habeas corpus, deixar transparecer que não podem adentrar o mérito da prova. Mas, ao final, ele adentra o mérito da prova, porque ele acaba entrando. Quando dá análise, vocês vão observar isso. Nesse caso, a decisão monocrática do ministro Antônio Saldanha Palheiro não conhece do HC, entretanto, concede de ofício à ordem, nos termos requeridos, a alteração da reprimenda em razão da incidência de substância de atenuante deve respeitar, em regra, o limite de 1/6, salvo excepcionais devidamente justificadas. Aqui é o habeas corpus. Ele diz, nessa linha superior, já assentou impossibilidade de impetração do habeas corpus em substituição de revisão criminal. E o que é que ele fez aí? Porque não existia ainda a revisão criminal, mas ele coloca na decisão, para não conhecer do habeas corpus, que não caberia, mas assim não deve conhecer do right, que pretende a desconsideração da condenação definitiva. Ele reconhece que não houve a revisão. Verifico, todavia, flagrante ilegalidade a atrair a concessão de ofício da ordem. Ele registra a questão do magistrado sentenciante, do livre convencimento motivado, que acho que vocês têm percebido que o livre convencimento motivado está ficando, na realidade, como o Glauco bem falou,
de forma objetiva determinada pelo STJ, que o percentual é 1/6, que as circunstâncias devem obedecer a esse critério da fundamentação e que o percentual é 1/6 de aumento. E, nesse sentido, ele reconhece, dá um alento para os magistrados, mas diz que concedo a ordem de ofício, nos termos hora deliberada, para determinar, ele determinou o percentual, e fez incidir, fez o cálculo final e só comunica a execução para cumprir. É isso que a gente vê com relação ao STJ, e é o que eu vou trazer a vocês com relação a esses casos. Outro caso com relação ao tráfico de drogas, no mesmo sentido, o ministro Rogério Chiet Cruz, ele, em decisão monocrática, considerou que a quantidade da substância apreendida em poder do paciente, 28 gramas de maconha e quase 10 de cocaína, não foi expressiva, de maneira que se mostra manifestamente desproporcional sopesar, no caso, ora analisado, apenas a natureza para justificar a exasperação da pena. Aqui é o caso em si. Houve houve sentença condenatória, houve recurso de apelação improvido, houve revisão criminal, onde essa revisão criminal manteve os termos. E vemos que, nesse aspecto, ele desconstitui uma revisão criminal. A revisão criminal ela é analisada pelo Pleno do Tribunal de Justiça. Então, ele desconstitui uma sentença condenatória, desconstitui uma sentença, um acórdão de Câmara Criminal, um acordo de revisão criminal e determina a diminuição da pena nesse sentido e, inclusive, ele mesmo faz a dosimetria da pena. Isso tudo em decisão monocrática. Cabe relatar isso. Deve, portanto, ser realizada nova dosimetria da sanção. Na primeira fase, a reprimenda base foi estabelecida em 5 anos e 7 meses. Na segunda fase, ausente agravante. Na etapa seguinte, ele aplica o percentual de 1/6 da causa de aumento e fixa a pena. E assim nós vemos como o STJ, em decisão monocrática, está tolhendo a questão dos tribunais de justiça. Outro caso interessante que eu trago ao conhecimento de vocês é esse envolvendo acumulação de majorantes em concurso de pessoas e emprego de armas. Ele, você ter uma ideia, está excluindo, sob a alegação de evitar o efeito cascata, a aplicação de outra causa de aumento. Nesse caso, existia a causa de aumento do parágrafo 2º, inciso 2, e existia a causa de aumento do parágrafo 2º A1. Então, ele, com o entendimento de que, em sede de revisão criminal, desembargador Ricardo Vital, disse acumulação de majorantes de concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo na terceira fase da zoometria, pretensa incidência isolada, acolhimento, possibilidade de aumento em cascata, desde que devidamente justificado, o que não ocorreu na espécie, ausência de fundamentação concreta da sentença, manutenção somente de uma das majorantes, no caso a mais grave. Precedência do STJ, redimensionamento da reprimenda, medida que se impõe, procedência parcial do pedido da revisão, afastar a majorante com concurso de pessoas e redimensionar a pena final. Aqui é os precedentes. Ele entende que sempre deve ser feita a justificativa e da escolha da fração, só que isso aí a gente não tem como mensurar como é que será essa tão profunda justificativa, e sempre está no início das revisões não era esse o entendimento, mas em virtude de outras ações, outros habeas corpus que determinaram que o tribunal refizesse dosimetria, o tribunal teve que absorver esse entendimento e passou a afastar a incidência de causa
de diminuição. Nesses casos, o título de exemplo aí foi a causa de aumento com relação ao concurso de pessoas e concurso e emprego de armas, por estarem separadas e evitar o efeito cascata. Ele excluiu o percentual de aumento do concurso de pessoas e manteve apenas a fração de 2/3. Com isso, reduzindo a pena, que era antes 10 anos, para 7 anos, 9 meses e 10 dias. Outro caso que eu trago conhecimento de vocês, que chegou na assessoria, é a questão desse crime de homicídio. A sentença, nesse caso, a sentença negativou 8 circunstâncias judiciais. Já havia um erro aí com relação ao comportamento da vítima. Tudo bem. Mesmo assim, o tribunal, a Câmara Criminal, à época, em segundo grau, confirmou a sentença. Em revisão criminal, entretanto, houve a exclusão de circunstâncias judiciais, antes conhecidas como negativadas, manteve apenas o pleno a negativação dos antecedentes, conduta social, motivos do crime. Sim, e considerou que a gravidade do crime em si e a intensidade dessas 3 circunstâncias negativadas, bem como o quanto de pena, que foi uma pena razoável, 19 anos, seria suficiente. Ele reconheceu que as circunstâncias outras deveriam ser excluídas ou neutralizadas, manteve a negativação desses 3 vetores e disse que não havia necessidade de reflexo na pena. Até porque, se considerarmos o percentual de 1/6 de cada circunstância resulta no aumento da pena base, ela estaria mais ou menos próximo dos 19 anos. Então, nesse sentido, o pleno, de forma sensata, entendeu nesse sentido. E era algo que vinha já sendo sempre adotado, entendido. Muitas vezes era exclusão, deixar de reconhecer a negativação de circunstâncias judiciais, neutralizá-las. Entretanto, devido ao quanto de pena, mantinha o valor de pena. Era algo sedimentado no nosso tribunal. Entretanto, novamente, decisão monocrática, o ministro João Otávio de Noronha, em HC, no STJ, concede a ordem de ofício determinando a redução proporcional da pena base e manda refazer o cálculo. Nesse caso, ele desconsiderou a sentença, desconsiderou o acordo do recurso de apelação, desconsiderou o acordo do órgão pleno do Tribunal de Justiça, determinou que aqui é o acordo inicial da revisão criminal, o primeiro acordo, e em sede de habeas corpus determinou que o tribunal, e esse acordo chegou a ser transitado em julgado. Nessa decisão do HC monocrática, ele determinou que fosse aplicado a diminuição proporcional, desconsiderasse o trânsito julgado, desconsiderasse o julgamento e o tribunal novamente se reunisse e fizesse um novo acórdão, né, com a diminuição da pena. Aqui é o acordo inicial, né, aqui é o acordo mantendo da revisão criminal, apesar de reconhecer a exclusão da neutralidade de algumas circunstâncias judiciais, mas manteve apenas 9 anos. Aqui é o STJ determinando, ante o exposto, não conheço do HC, é a metodologia não conheço do HC, e conceda a ordem de ofício, nos termos do CPP, para determinar que o tribunal refaça nova pena. Você vê, aqui o tribunal se reúne novamente e coloca da redução proporcional da pena base em afastamento das favorabilidades impingidas aos vetores, tal, conforme determinado pelo STJ. Você vê uma decisão monocrática, reconhecendo de ofício, rasgando um acórdão com transjulgado. Esse acórdão, ele à época, o acórdão,
o que a gente observa é que havia a possibilidade, inclusive, de outros recursos. Poderia o condenado ter interposto embargo de declarações, ter interposto RESP, para lá sim, de forma discutida, ser reconhecido isso, que de ofício, em decisão monocrática, houve um reconhecimento. E rasgou o acordo do tribunal, mandando refazer. Isso aí fez com que o tribunal evoluísse e passasse a não mais manter a questão quando houvesse redução, a exclusão de circunstâncias judiciais, não mais manter a pena, e sim fazer a redução proporcional. E o que até meu observar, que o tribunal aí manteve 3 circunstâncias judiciais. Essas 3 circunstâncias judiciais, se aplicasse o percentual de 1/6, não daria esse valor que foi fixado nesse novo cálculo, porque o tribunal tem que refazer proporcional ao que foi feito da pena. Se a pena era de 12 anos, foi fixada em 19 e tiveram 8 circunstâncias judiciais, então ele tem que pegar esse intervalo de 12 a 19 e fazer a redução proporcional do que houve aumento em cada circunstância, e acabou fixando uma pena nesse sentido. Procedência parcial para incumprimento da determinação oriunda do STJ, reduzir a pena base, antes fixada em 19 anos de reclusão, para 14 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, tornando definitiva. Então é uma redução uma grande redução. Outro caso que eu trago conhecimento de vocês, esse caso envolvendo também sentença condenatória confirmada em segundo grau, revisão criminal julgada improcedente à unanimidade, e o ministro do STJ, Rogério Schiet, em decisão monocrática, afastou 4 circunstâncias judiciais, culpabilidade, personalidade, conduta social, consequências, manteve a negativação de apenas dos motivos do crime, isso porque foi reconhecido no júri, e concedeu a ordem para estabelecer a redução em 13 anos, para 13 anos. Você vê, houve uma sentença, houve um recurso de apelação, houve uma revisão criminal. A revisão criminal, os desembargadores mantiveram a sentença, mantiveram o que foi decidido anteriormente, ou seja, consideraram de forma adequada os fundamentos utilizados para a negativação dessas 4 circunstâncias judiciais: culpabilidade, personalidade, conduta social, consequência do crime. E em HC, ele simplesmente retira essas quatro circunstâncias judiciais, ele faz a dosimetria e ele mesmo fixa a pena em 13 anos de reclusão, considerando apenas uma única circunstância negativada, isso sim porque houve o reconhecimento por parte do júri. Essa foi a revisão. O relator Carlos Martins Beltrão Filho, onde houve a improcedência. Aqui é o habeas corpus. Dessa forma, tendo em vista o decóte de 4 circunstâncias judiciais antes havidas contra o réu, fixo a pena base em 13 anos. Concedo a ordem para estabelecer a condenação em 13 anos. Ou seja, ele agora já determina em decisão, isso é decisão monocrática, determina em decisão monocrática qual é o vetor que deve ser considerado e qual é a pena que será fixada, desconsiderando tudo que teve antes. Em outro caso, o caso com relação envolvendo o tráfico de drogas, uma revisão criminal julgada improcedente à unanimidade. Revisão criminal julgada improcedente à unanimidade. Esse caso foi um caso, chega a ser até meio cômico, porque houve a revisão criminal, a revisão criminal foi julgada improcedente, o réu, o condenado insatisfeito, interpôs HC no STJ, o ministro Joel Ilan Pacionic reconsidera a decisão,
anterior, que não conhecia a ordem, reaparecia HC para, em decisão monocrática, conceder a ordem de ofício, afastando a negativação de circunstâncias judiciais e fixando a pena no mínimo legal. Entretanto, o pedido anterior, o pedido na revisão, era o pedido para reanalisar das circunstâncias judiciais e aplicar o tráfico privilegiado. O tribunal não conheceu em revisão. Ele entrou com habeas corpus. O habeas corpus, o ministro, inicialmente, não conheceu do habeas corpus. Ele entrou com agravo regimental, com pedido de reconsideração. O ministro acatou o pedido de consideração para para reconhecer de ofício a ordem, fixar, desconsiderar as circunstâncias judiciais que o tribunal já tinha dito que estavam de forma correta fixadas, afastou essas circunstâncias judiciais, fixou a pena no mínimo. Entretanto, ele diz lá, olha, eu não posso adentrar no privilégio porque eu teria que reanalisar provas. Logo em seguida, um mês depois, o que o condenado faz? Entra com HC, desta feita no STF, onde o ministro Gilmar Mendes, em decisão monocrática, determina que o juiz de origem proceda a nova dosimetria da pena, aplicando a causa de diminuição do parágrafo 4º. Aqui foi o acórdão da revisão, que entendeu por improcedente. Aqui o STJ, no habeas corpus, desse modo, deve ser afastado das substâncias judiciais culpabilidade antecedentes. Ele tinha antecedentes criminais, esse condenado. Conduta social, motivo do crime, ficando a pena base fixada no mínimo legal. Quanto à controvérsia do parágrafo 4º, deixou de adentrar, porque teria que adentrar em provas. Junho de 2021, aqui foi no STF, Gilmar Mendes, junho para setembro, diz que conceda a ordem para ser fixado o patamar motivadamente, respeitando-se também os parâmetros determinados pelo STJ, após a fixação da pena, que analise a possibilidade de abrandamento do regime inicial de cumprimento nos modos do artigo 33 e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos nos termos da jurisprudência do STF. É algo que deixa os nossos tribunais difícil, né? Saia curto. Como é que eles vão ter uma discricionariedade, uma possibilidade de incrementar, de manter decisões, se, de forma monocrática, afasta-se circunstâncias, faz-se as dosimetrias e determina, inclusive, que seja motivadamente aplicado o parágrafo 4º e a possibilidade de abrandamento de regime e substituição da pena. Outro caso, também algo interessante, Marcos sempre fala nesse aspecto, esse condenado, ele era integrante da Alcádia. Estava registrado na sentença lá que ele era integrante da Alcádia. Havia depoimentos policiais que ele era integrante da Alcádia. Mas, nesse sentido, a sentença condenatória foi ratificada em segundo grau, a revisão criminal foi julgada improcedente, mas em decisão monocrática, em HC, o ministro Sebastião Reis Júnior, ele deixou transparecer o seguinte: o ingresso forçado em domicílio, nulidade da condenação, novo julgamento, o ingresso forçado na casa onde foi encontrado o paciente foi lastreado exclusivamente em denúncias anônimas acerca da prática do delito, na descoberta de chaves da casa, no bolso do corréu, submetido à prévia busca pessoal em via pública, dada a apreensão de entorpecentes em medidor de energia elétrica em imóvel abandonado, a despeito da gravidade das descobertas que se sucederam a partir do ingresso domiciliar. Fato é que a prova foi obtida em decorrência de entrada na residência sem prévia autorização judicial. O que aconteceu nesse aspecto? Isso foi em Campina Grande.
havia várias denúncias com relação ao tráfico. Eram dois condenados aí, 2 réus. E as denúncias que chegavam era que ele estava traficando e deixava em um imóvel abandonado, dentro do local lá do relógio de energia, a droga lá armazenada. Os policiais abordaram o primeiro na rua, identificaram a droga com ele, foram até essa casa abandonada, que o STJ tem decisão dizendo que casa abandonada não acontece a questão da violação do domicílio, e lá encontraram uma outra quantidade de drogas. E nessa revista desse primeiro condenado, encontrou-se uma chave de um imóvel, onde esse imóvel já tinha sido a denúncia que era o imóvel onde pertencia a esse, que tinha sido pego com as drogas. Os policiais foram, ele, não é minha casa, não sei o quê, mas é a sua casa, vamos lá, é sua casa, vamos lá. Chegaram lá na casa, no imóvel, pegaram a chave, rodaram, era um bar. Abriu a porta. Quando abriu a porta, tinha o segundo, que foi esse beneficiado pelo habeas corpus, que é integrante e chefe da comunidade da Al-Qaeda na região, dormindo. Ao se levantar, encontrou outra grande quantidade de drogas. Esse segundo tem condenação já. Estava com tornozeleira. Estava lá nesse imóvel que pertence a esse primeiro que estava traficando. Era um bar. Estava lá dentro, dormindo, com as drogas lá. O STJ entendeu que essa revista, que achou a chave, chegou no imóvel, abriu a porta, encontrou esse que foi beneficiado do habeas corpus, integrante da Al-Qaeda, já com revisão criminal improcedente, houve violação, porque a descoberta da chave no bolso do corréu, submetido à prévia busca pessoal em via pública, dada a apreensão de entorpecente medidor. Aqui Fred, o desembargador. Aqui foi o acordo, improcedente, o acordo de várias laudas, inclusive, bem fundamentado, esclarecendo todo o julgamento que aconteceu com relação ao esclarecimento do tema sobre a questão da entrada no domicílio. Aqui é o habeas corpus, 281 gramas de maconha, 47 de cocaína, ingresso forçado em domicílio, ausência fundada de razões, ilicitude da prova obtida, nulidade reconhecida, condenação anulada. Provas independentes no julgamento. Na origem, soltura do paciente. O primeiro réu, que anulou tudo. O primeiro réu que foi pego na rua, foi pegado no medidor, que é o pequeno, está ótimo. A prova vai servir ainda. Mas esse segundo que estava lá, o chefe dele, integrante, com condenação, tornozeleira, no imóvel desse primeiro, um bar, foi agraciado com essa decisão. Ou seja, para esse segundo, não existe mais nada. Não existe prova. Não existe o que condenar. Declarar a nulidade das provas obtidas mediante busca e apreensão domiciliar realizada ilegalmente, bem como as provas deles decorrentes. Cassar o acordo impugnado, o acordo confirmatório, cassou o acordo impugnado da revisão, cassou o acordo confirmatório da apelação, cassou a sentença condenatória, determinou que o juiz de origem que desentranha as provas, ora declaradas ilícitas nos autos, e promova novo julgamento, conforme entender de direito. Entender de direito o quê? Se ele já disse o que é para entender de direito. Determinar a soltura do paciente até nova manifestação do juiz de primeiro grau, salvo por outro motivo estiver preso. Caso que tenha chegado e cabe uma atenção de nós promotores, é com relação a estupro. A gente vê que as revisões são interpostas, o advogado traz declaração da vítima, reconhecendo firma, atas notariais e produz prova nas audiências de justificação. Essas audiências de justificação, a gente tem que ter atenção quando estamos a participar, porque elas são consideradas muitas vezes. E muitas vezes, nas audiências, nós não damos o valor devido nessa nova reinquirição. Então, nesse aspecto,
Ainda bem que o tribunal tem, nesse entendimento, mantido as condenações, porque ele se abraça, inclusive, no que o STJ tem dito, de que a condenação não foi só no aspecto do depoimento da vítima, que é esse que ele tenta desclassificar, e sim em outras provas conexas. Revisão criminal julgada por unanimidade improcedente, apresentou ação de justificação, que é algo que a gente tem que ter atenção, que é aquele fundamenta. Quando a condenação criminal estiver alicerçada em um conjunto probatório e não apenas nas declarações da vítima, a retratação da ofendida não é suficiente para ensejar juízo de certeza que justifique a rescisão do julgado. Então, há casos de revisões criminais que nós recebemos, isso aí, ainda bem, o STJ, inclusive, não considera declaração da vida com firma reconhecida e declarações lavradas em cartório notarial. Aqui eu acordo que o desembargador Joás julgou improcedente. Aqui é outro caso que trago com relação a tráfico de drogas, é a questão da não possibilidade de utilização de inquéritos policiais em curso, isso diante da superveniente modificação de entendimento, isso foi em 9 de março de 2023, e nesse caso, como aconteceu anteriormente a essa virada jurisprudencial, a revisão foi julgada improcedente. A mudança de posicionamento jurisprudencial posterior à decisão condenatória não serve de base para ajuizamento de revisão criminal, sob pena de violação à coisa julgada e segurança jurídica. Nisso, o tribunal tenta se apegar e manter. É como se fosse uma briga de gato e rato. Mas o problema é que o gato lá em cima é gatão mesmo. O STJ é difícil. Aqui eu acordo dessa revisão, desembargador Saulo Henriques de Sá e Benevides, é a aplicação da causa de diminuição da pena do parágrafo 4, inquéritos policiais em curso, mudança de posicionamento jurisprudencial posterior que não sedimenta o ajuizamento de revisão criminal. A sentença combatida nesta ação revisional foi proferida em 29 de agosto de 2019, bem antes do novo posicionamento do STJ, que se alinhou ao entendimento de turmas do STF e passou a entender pela impossibilidade de utilização de inquéritos policiais ou ações penais em curso para afastar a minorante prevista no parágrafo 4º do artigo 33. A partir daí, não mais pode-se utilizar inquéritos policiais para afastar a aplicação da minorante. O caso interessante também, com relação ao tráfico de drogas, revisão criminal julgada improcedente por unanimidade. Ele ainda está se sustentando esse entendimento de que, no STJ, o entendimento de que o cometimento anterior de ato infracional é fundamento suficiente para afastar a concessão de benesses do tráfico privilegiado, uma vez que atesta a dedicação do réu à atividade criminosa. Esse entendimento ainda está se sustentando. Aqui é a revisão, pois o desembargador Ricardo Vital de Almeida. Segunda fase, incidência da atenuante de minoridade relativa, sem reflexo na penalidade. Diferentemente daquele primeiro caso, onde eu trouxe que Ricardo Vital adivinhando o eventual cancelamento da súmula, aplicou a pena em segunda fase, diminuindo além do mínimo. Nesse caso, ele considerou a súmula e não aplicou a atenuante da minoridade relativa. Manteve-se a penação em segunda fase, no mínimo. Em terceira fase, não reconhecimento do tráfico privilegiado, as infracionais, inclusive por conduta similar ao crime de tráfico de drogas, cumprimento de medida socioeducativa, dedicação à atividade criminosa, entendimento do STJ, improcedência do pedido. Nesse sentido, o desembargador manteve a sentença condenatória, o acordo da revisão e julgou improcedente essa revisão criminal. Outro caso que deve-se observar, inclusive foi pontuado por Rodrigo, é a questão da revisão criminal julgada. Essa revisão criminal foi julgada procedente em parte. Ela aplicou a questão dessas duas súmulas,
reanálise da dosimetria com a aplicação da súmula 443, que é o aumento na terceira fase da aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado, exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para sua exasperação a mera indicação do número de majorantes. É algo que a gente, inicialmente, o tribunal vinha mantendo, mas o STJ, apesar de existir a súmula, o tribunal mantinha, algumas puxando, esforçando, fazendo uma interpretação do que o juiz tinha colocado e mantinha esse aumento. Só que é algo que não dá para remar contra a maré. Se ele fizer esse aumento, dizendo apenas que existiram 3 circunstâncias, sem esclarecer uma a uma o porquê, fica difícil manter. Então, reduz ao mínimo. E, da mesma forma, ele, em aumento em razão do crime continuado, ele fixou que será aumento de 1/6, 2 infrações, 1/5, 3 infrações, 1/4, 4, e assim 1/3, 5, metade 6, 2/3, 7 ou mais infrações. Nesse caso, houve a reforma da decisão, fração de majorante aplicação enquanto acima do mínimo em razão da quantidade de majorantes, redução que se impõe, inteligência da súmula, continuidade deletiva, fração aplicada em desacordo com o entendimento jurisprudencial, que já era pacífico na época, ele reduziu também. Outro caso, esse é interessante, que é a questão da possibilidade de aplicação do princípio da consunção com relação ao tráfico e o porte de armas. É algo que cada vez mais estão chegando revisões criminais. Nesse caso, a revisão foi julgada improcedente. Ele queria a reanálise para aplicar a consunção e os desembargadores entenderam que, na hipótese que os delitos de porte de arma de fogo e tráfico de drogas serem praticados por meio de desígnios, conseguiram fazer com que houve a prática de mostrar que por meio de desígnios e conduzes autônomas, mostra-se cabível o reconhecimento com concurso material. E, nesse aspecto, manteve a condenação. O pedido de absorção do crime de porte de arma pelo tráfico de drogas, impossibilidade. Nesse caso, foi o juiz convocado, Ronaldo Rocha Queiroga, o relator. Aqui, ele, no voto, ele traz que o STJ tem decidido a absorção do crime de posse e porte ilegal de arma pelo delito de tráfico de drogas, em detrimento do concurso material, deve ocorrer quando o uso da arma está ligado diretamente ao comércio ilícito de entorpecentes, ou seja, para assegurar o sucesso da mercância ilícita, o que não ocorreu no presente caso. Nesse aspecto, o tribunal manteve. É até de se pensar, em algumas hipóteses, onde há apreensão com mais de um réu o processo, apreensão de uma arma, a possibilidade, dependendo de como aconteceu essa apreensão, de aplicar essa absorção para ver se essa causa de aumento aplique-se aos dois. Porque se considerarmos apenas a apreensão de uma única arma e mais de um réu, talvez, dependendo do contexto, não só será aplicada a questão do porte de arma com relação a um réu. Por fim, eu trago ao conhecimento de vocês algo interessante, que é a questão do tema 506, que é a tipicidade do porte para consumo pessoal do STF. Uma coisa que a gente tem observado, que o porte do artigo 28, drogas, ele não é considerado para reincidência, não é considerado para afastar a incidência do parágrafo 4º da Lei de Drogas. E o STF, nesse julgamento que reiniciou, o primeiro voto foi em 2015, por parte de Gilmar Mendes,
era um voto que descriminalizava mesmo. Ele, revendo o entendimento dele, passou a querer questão de fixar um percentual. Nesse sentido, atualmente, essa discussão está com voto, com vista, voto pedido de vista de Dias Toffoli, mas temos que o voto que está mais se desenhando é no entendimento do ministro Alexandre de Moraes, de criar um parâmetro de 60 gramas ou são 6 pés de maconha para haver essa descriminalização. Votou no sentido da necessidade do legislativo real, o Congresso, não o STJ, legislar, o ministro Zafi e André Mendonça, e aí é que a gente está, se isso for realmente julgado no sentido dessa descriminalização, nós, da assessoria técnica e o tribunal, teremos muito trabalho com relação a isso. Aqui é o percentual que temos só no ano de 2024, os primeiros meses, de dosimetrias que com o parecer, inclusive, favorável ao Ministério Público, foram alteradas no mês de fevereiro. A gente pode ver, inclusive, que de 11 casos no mês de março, 6 foram alteradas com modificação de dosimetria, reconhecendo por afastar e, com isso, diminuição da pena. No mês de abril, temos 5 casos de 9. No mês de maio, dos 8 casos, já temos 6 com alteração da dosimetria. Por fim, só para relembrar da necessidade da gente observar a questão da orientação. A orientação foi algo que observamos na assessoria e instamos a corregedoria para juntos encontrar uma solução para que houvesse, pelo menos das sentenças que nós percebemos e interpusermos os embargos de declaração, modificação da fundamentação com maior incremento dessa fundamentação das circunstâncias e, com isso, evitássemos esses acolhimentos de revisões criminais, diminuição de penas para os fatos, pelo menos, para frente. Porque as sentenças anteriores, que eram muito mal fundamentadas, vai ter que haver sempre essas modificações. Então, nesse sentido, há essa orientação que, em se constatando fundamentação equivocada por ausência de cotejo com os fatos concretos dos autos, por valoração genérica ou por fundamentação inidônea, a valoração negativa de algumas delas incide hipótese baseada em elementos próprios do tipo exerça a faculdade recursal inerente à função ministerial, com vista a sanar, nessa fase processual, eventuais omissões, contradições ou vício de ilegalidade. Então, nesse aspecto, é que a gente insta a vocês, demonstrando a vocês com relação a esse painel, a questão da dosimetria, a preocupação que nós temos, como foi bem esmiuçado por parte de Rodrigo, a questão da primeira fase, da dosimetria, que é onde realmente há essa grande modificação, né? E eu fiquei nessa incumbência de mostrar de ser mais estimular mais vocês, mostrando os casos com relação ao que temos no STJ em decisões monocráticas que refazem tudo, conhecendo habeas corpus de ofício, desconsiderando tudo que foi feito em primeiro grau por um órgão colegiado. Então é assim, pessoal. É isso tudo que tenho para falar. Agradeço a vocês aí a presença e a paciência. Muito obrigado, Herbert. Obrigado, Rodrigo. Por sugestão de Artemise, como a gente já está com o horário adiantado, ela se dispõe a fazer a palestra, a apresentação amanhã. A gente remaneja o horário de amanhã. Começamos amanhã pontualmente às 8h30 e antecipa o lanche, vai ser o lanche na chegada,
para não haver um intervalo e não sacrificar ninguém, que alguns falaram que tem horário agora de pegar criança em casa almoçar. Então a gente tem um lanche aqui que está disponível para quem quiser, mas a gente já sai para o almoço para tentar voltar e realmente começar às 2 horas. A palestra de Carlos Romero certamente demandará muitas dúvidas, intervenções e perguntas de colega, então a gente também não pode começar tarde à tarde. Temos o colega Eugênio, então para que não prejudique o resto da programação, a gente já encerra agora, volta pontualmente às 2 e amanhã começa meia hora mais cedo e nos organizamos. Muito obrigado, fique à vontade, até já, por favor.